Olá, eu sou Luciano Gatti e esta é Na Trilha da Energia, uma série de 5 documentários que atravessa o Brasil para entender o que está por trás da equação economia, energia e meio ambiente. No episódio anterior, eu mergulhei na malha do sistema para entender como se dão os processos de geração, transmissão e distribuição de eletricidade aqui no Brasil. Eu fui até Macaé para conhecer uma termoelétrica e entender como funciona o processo de geração de energia através do calor. Depois visitei uma rede de transmissão, que leva eletricidade até a rede de distribuição, última etapa até a casa do cliente. Para entender como tudo isso é gerenciado, fui até o ONS, Operador Nacional do Sistema, que monitora 24 horas por dia o equilíbrio entre produção e consumo de energia. Depois eu fui até o Morro da Babilônia. Eu continuo na estrada. Nossa trilha está só começando. Hoje a gente embarca para o Ceará, um estado que vem aumentando seu peso na balança da energia elétrica brasileira. Lá estão concentradas várias iniciativas de geração de eletricidade pelas chamadas fontes complementares de energia. A região está se tornando um polo de geração de eletricidade com suas usinas eólicas, solares, e a construção de 3 termoelétricas. A vantagem das usinas complementares é que seus potenciais aumentam nos períodos de seca, justamente quando as hidrelétricas, responsáveis por cerca de 80% da geração de eletricidade no país, diminuem a sua capacidade de produção. Eu estou indo para São Gonçalo do Amarante, que fica a cerca de 50 quilômetros de Fortaleza. Esse é o Carlos Baldi e ele é diretor-presidente da Energia PCEM e vai conversar com a gente sobre este complexo termoelétrico. Carlos, aqui temos um complexo termoelétrico. Termoelétricas são operadas a carvão. De onde vem o carvão e como ele chega até aqui? Esse carvão é um carvão importado, né? Ele pode vir de diferentes localidades. Essa remessa que você está vendo aqui, ele vem da Colômbia. Esse carvão ele chega aqui no Porto PCEM, ele vem por uma correia transportadora com 12,5 km. A gente está trazendo esse carvão envelopado nessa correia. Ela recebe o carvão e ela fecha. Ao fechar, a gente garante que o vento não vai carregar material. Então você não tem nenhum tipo de lançamento de particulado desse carvão para fora dessa correia. Material particulado é todo tipo de poeira e fumaça que se mantém na atmosfera. E depois ele é umectado, molhado, para garantir que você não tenha dispersão em função do vento. Quanto menor o tamanho da partícula, mais perigoso a saúde. Por isso, a crescente preocupação das usinas em conter esse material. Qual a necessidade de se construir uma termoelétrica operada a carvão mineral, hoje em dia no Brasil, e um carvão que vem de fora? O passado recente mostra que não dá para você ficar refém de uma única fonte de energia. Todos lembram do que aconteceu quando nós tivemos o apagão. O país vinha num momento bom de crescimento e nós tivemos aí uma necessidade de interromper esse processo porque faltou energia. O país hoje ele precisa de alguma coisa em torno de 5.000 megawatts por ano de potência nova. Quer dizer, nós estamos falando de aproximadamente 4 usinas dessas, a serem instaladas todo ano.
A matriz energética, ela tem que ser o mais diversificada possível. Essa complementação não é só hidráulica, não é só elétrica, não é só eólica, não é só solar, não é só gás, não é só térmica a carvão. Na realidade, são projetos que se complementam e, quando necessário, eles estão utilizados em função do momento que o país precisa. E, independente da fonte, os cuidados necessários têm que ser tomados. Eu conversei com o ambientalista Carlos Rittel sobre esse mesmo assunto. Olha só o que ele disse. Na verdade, nós podemos ter uma combinação dessas diferentes fontes. Então, se a gente considerar o que a gente tem de potencial eólico, das usinas já construídas, usinas hidrelétricas já construídas, de geração de energia solar, e o aproveitamento de um recurso que ano a ano a gente tem disponível, que é o bagaço da cana e a palha da cana para a geração de energia elétrica, a gente teria uma combinação que poderia assegurar para o Brasil a disponibilidade e a geração de energia constante, sem riscos de blackout, sem riscos de faltar energia para a população e para a nossa economia. O que precisa é avaliar com cuidado, com cautela, qual que é a disponibilidade das diferentes fontes, o potencial das diferentes fontes e esses potenciais impactos para que a gente, na solução final, a gente aumente a nossa capacidade de gerar energia, diminuindo esses impactos. Então, que rios... A entrevista na íntegra você pode ver no blog do programa. De que maneira uma termoelétrica como essa impacta o meio ambiente? E que cuidados vocês tomam para minimizar esses impactos? Usinas termoelétricas antigas, quando você via uma usina em operação, você via aquela fumaça. Aqui, você não identifica nem que a térmica está operando, porque 99,5% do particulado ele é retido em umas estruturas que a gente chama filtros de manga. Até a cinza que é produzida no processo, depois de filtrada, ela vai para um local apropriado, impermeabilizado, né, todo ele contido, para garantir que essa cinza fique depositada ali. E agora, podemos conhecer então o complexo, claro, dar uma volta? Será um prazer. E aqui são as chaminés. Exatamente. É a chaminé que depois de todo aquele processo que eu te falei de tratamento dos gases, eles são lançados na atmosfera por aqui. Altas, hein? É. Essa tem 110 metros, a outra tem 150. Vamos subir aqui. Bom, e aqui, como eu te falei, aqui tem o sistema de sulfurização. É aqui os gases saem da caldeira, tá certo? E aqui a gente retém 90% dos óxidos de enxofre. Agora me diz uma coisa, quantas pessoas trabalham nessa obra? Olha, hoje nós estamos com aproximadamente diretos 7.000 funcionários. 7.000 funcionários. Todos brasileiros? Como Não. funciona isso? Isso aqui, na realidade, é o que a gente chama de uma verdadeira Torre de Babel. Carlos Luis Hernández Guerra, Venezuela. Eu sou Leidiane de Tocantins. Diego, Nápoles, Itália. Sou Gilberto, Piauí. Edivan, Curitiba, Paraná. Sou Rodrigues, sou do Maranhão. Portugal. Recife. USA. Piauí. Paraíba. Rio Grande do Sul. Santa Catarina. São Luís do Maranhão, Salvador, Bahia. Itapura, São Paulo. Cidade de México. Fortaleza, Ceará. Espírito Santo, Conceição da Barra, Brasil. No próximo bloco, nosso destino é Tauá, uma pequena cidade no meio do sertão, onde está localizada a primeira usina solar do Brasil a produzir eletricidade em escala comercial. Vamos lá? Então não saia daí. Também no Ceará, a cerca de 500 quilômetros de São Gonçalo do Amarante, uma usina solar está produzindo eletricidade em escala comercial. É a primeira experiência desse tipo na América Latina.
A usina fica na cidade de Tauá, sertão de Inhamuns, semiárido nordestino, um lugar que tem um dos melhores índices solares do Nordeste. Tauá tem uma população de cerca de 55 mil habitantes. Aqui é um ótimo lugar para a implantação de usinas solares, pois é uma das regiões onde menos chove no estado do Ceará. Sozinha, a usina de Tauá vai gerar mais eletricidade do que todas as iniciativas brasileiras de produção de energia solar juntas. A usina ocupa uma área de 12 mil metros quadrados, o equivalente a 2 campos de futebol, e tem capacidade de geração de 1 megawatt, o suficiente para abastecer 1.500 casas. Assim, através da luz do sol, utiliza a tecnologia como ferramenta para o desenvolvimento sustentável do país. Esse é o Fernando Moura, ele é engenheiro e foi o gerente responsável pela construção da usina solar. Fernando, explica pra gente como funcionam os painéis e como se dá o processo de geração de eletricidade. Cada painel desses que estão instalados na usina é composto de células fotovoltaicas. Nós temos uma matriz de silício e alguns pontos de contaminação com boro. Nessa matriz existe um elétron sobrando. Esse elétron que sobra, ele passa a fluir de um material para o outro quando incide a luz. Esse é o efeito fotovoltaico. E por que Tauá foi escolhida para se construir uma usina solar? Primeiramente, pela proximidade do Equador. Se você vai usar o sol como fonte, você tem que escolher um lugar onde a quantidade de horas de insolação ao longo do ano seja grande. Então, onde é que se tem isso? Próximo ao Equador. Segundo motivo, o Ceará foi o estado pioneiro no Brasil a acenar para um programa de incentivo à geração solar. Tem um fundo de investimento em energia solar do governo do estado. Hoje em dia, o custo da construção de uma usina solar é muito alto e isso faz com que a eletricidade gerada não seja competitiva. Como você vê o cenário para o futuro? Pouca gente talvez saiba que esse efeito fotovoltaico ele foi descoberto por um físico francês em 1839. Nossa! E de 1839 até 1960, quando começou a corrida espacial, não se tinha uma aplicação para esse efeito. Isso era apenas uma curiosidade científica. A corrida espacial trouxe a necessidade de geração de energia num satélite ou numa nave espacial e se lembrou que aquele efeito fotovoltaico podia ser aplicado. Isso explica por que a eficiência das células fotovoltaicas ainda é baixa, porque houve pouco investimento em tecnologia durante mais de um século. A energia solar fotovoltaica, há 10 anos atrás, ela custava o dobro do que custa hoje. E há estudos que mostram que em 2020 a energia por fonte fotovoltaica vai ser competitiva com a eólica. Eu conversei com o Roberto Velutini, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que aliás foi um dos financiadores desse empreendimento. E ele falou um pouco sobre esse tipo de financiamento. Dá só uma olhada. Olha, quando a gente fala de energia renovável dentro da matriz energética de um país, tem 2 aspectos que são importantes olhar. Um é o custo e outro a escala e a possibilidade de replicar a uma escala maior para atender a demanda geral de um país como o Brasil. E um ponto importante, se nós queremos entrar nas energias renováveis, digo, não considerando as hidroelétricas que são renováveis, as alternativas tipo solar, biomassa e eólica, o que você tem que fazer é tentar diluir esse custo adicional por todo o sistema, que não seja só o Ceará que pague pelo custo maior, porque é renovável, porque é verde, etc., mas no final do dia é uma conta de luz muito maior para as empresas, para o comércio, etc. Mas isso não impede que sejam complementares
a matriz energética básica, que no caso do Brasil, como eu falei, que está bem, porque a maior parte é hidrelétrica, e as térmicas, o parque térmico que nós temos aqui. Localizada em uma das mais bonitas regiões do Ceará, uma pacata vila de pescadores se transformou em um polo de geração de energia eólica. Eu estou falando de Beberibe e é para lá que a gente está indo. Nos vemos no próximo bloco. Beberibe fica a cerca de 80 quilômetros de Fortaleza. É uma região de falésias e dunas onde estão localizados alguns parques eólicos. Esse daqui é o Ricardo e ele vai levar a gente para conhecer um desses parques. Vamos nessa? Só se for agora. Aqui a gente já consegue ver algumas torres da usina. E aí, Ricardo, o que os turistas acham dessas torres no meio das dunas? Eles acham legal. O pessoal gosta de ver aquela paisagem, né? A natureza com a tecnologia, uma torre eólica dessa, né? Alguns criticam, acham feio, acham que isso deixa feia a paisagem, né? Esse é o Márcio Dayan e ele é gerente aqui da usina. Márcio, por que esse local foi escolhido para a construção de uma usina eólica? A implantação do parque eólico depende basicamente de termos ventos fortes e constantes, que é uma característica do litoral nordestino. E é verdade que os ventos aqui do Ceará são considerados os melhores do mundo? Sem dúvida, existe um mapeamento eólico brasileiro que identifica os locais onde você tem essa constância e predominância do vento. Essa velocidade, no caso do Nordeste brasileiro, ela é muito superior à média mundial. Também tem períodos com menos vento? Tem sim. Na verdade, no primeiro semestre do ano, geralmente nós temos os períodos de chuva. Então existe uma complementariedade. Quando chove, não venta. E quando venta, não chove. Essa é uma grande característica do setor elétrico brasileiro. Existe uma complementariedade hidroeólica. Ou seja, quando você está gerando mais hidro, é a época que você tem menos vento. Quando você não tem muita água, porque tem poucas chuvas, é nessa hora que as usinas eólicas entram complementando a energia elétrica que o Brasil precisa. Mesmo com complementariedade hidroeólica, nós precisamos, para ter um sistema seguro, usinas termoelétricas. Então, as usinas térmicas garantem uma que a gente chama de energia firme. Então, quando nós não temos vento suficiente, nem chuva suficiente, as usinas termoelétricas assumem a geração energética, a geração de energia elétrica no Brasil. Por isso que nós temos que ter, além de eólicas, além de hidrelétricas, de fontes renováveis, usinas termoelétricas, a carvão, a gás, a biomassa, para que nós tenhamos um sistema robusto, firme, confiável para manter a geração de energia elétrica no Brasil. Qual que é a altura dessas torres? As nossas torres aqui têm 75 metros de altura, um prédio de 25 andares. E as hélices? O diâmetro das nossas máquinas, elas têm 48 metros, ou seja, cada pá tem em torno de 22 metros. Então, se a gente somar 75 metros da torre mais 22 metros de pá, nós estamos chegando aí a quase 100 metros de altura. E me diz uma coisa, quais são os impactos ambientais de um parque eólico como esse? Uma usina eólica tem mínimos impactos ao meio ambiente. Você não tem nenhum tipo de emissão, seja ela atmosférica ou de efluentes, água, ou seja, nenhum.
Então, basicamente, o que nós temos de monitoramento mais importante é o eventual ruído, que é muito maior do vento do que especificamente da máquina, e o monitoramento que a gente chama da avifauna, ou seja, a gente tem que monitorar possíveis impactos a aves, morcegos que existem na região. Como que funciona o processo de geração de eletricidade numa torre dessa? Vamos lá. A geração de energia ela acontece no topo da máquina, exatamente naquela parte girante que a gente chama de hub, a nacelle. O gerador está lá dentro, então ele utiliza as forças do vento para transformar a energia eólica em energia elétrica. Os cabos de geração de energia passam por dentro da torre, passam depois por um transformador e vêm enterrados. Então, na verdade, nós não conseguimos ver os cabos porque eles estão passando enterrados, até chegar na nossa subestação. Na nossa subestação, eles interligam um circuito único, nós elevamos a tensão e depois sim, nós temos uma linha de transmissão pela qual nós nos conectamos com a distribuidora local. Você já subiu numa torre dessa? Já tive a oportunidade sim. Posso subir? Depois? Pode, embora nós vamos ter que passar por um treinamento específico de segurança. Então, estou terminando de colocar o meu equipamento de segurança para trabalhar em altura. São 276 degraus, 276. E é isso aí, não é, Cícero? Ok. Tô pronto, firme? Preparado. Certeza? Ok. Seguro? Seguro. Então vamos lá. Chegamos finalmente. O oxigênio vai variando, né? Vai. Sem oxigênio, as pernas estão tremendo um pouco, né? Mas é uma aventura, né? Onde estamos agora, Cícero? Agora essa aqui é a nacelle, onde nós temos os quadros de comando, né? Tem a parte aqui do gerador. Lá fora nós temos as pás. Continua a subida. Faz uma coragem desse outro aqui. Nossa, a vista aqui é privilégio, hein? Nossa! Que beleza! Eletrizante! Que beleza! A brisa aqui agora, mais do que merecido. Depois de subir essa torre, calor enorme lá dentro. Agora esse visual, esse vento. Chocante. Apesar do seu enorme potencial, hoje as usinas eólicas correspondem a menos de 1% da produção total de energia do Brasil. Usinas como a que vimos no programa de hoje não devem ser entendidas como fontes alternativas, e sim como complementares, já que seu potencial de geração de eletricidade ainda é baixo, se comparado às fontes convencionais como hidrelétricas e termoelétricas. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a matriz elétrica do Brasil é uma das mais limpas do mundo, com 88% de fontes renováveis. Em 2021, o Brasil terá 206 milhões de habitantes e, segundo projeções governamentais, com o crescimento da economia, o aumento do consumo de eletricidade por pessoa será de 4%. Mas não existe energia totalmente limpa e que não cause impacto ao meio ambiente. Por isso, faça a sua parte. Use energia com consciência. Daqui do Ceará, o programa vai para Rondônia, mais especificamente para o Rio Madeira, onde estão sendo construídas as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. Lá a gente vai visitar esses empreendimentos, conhecer os seus impactos ambientais e as soluções encontradas para reduzi-los. Que bons ventos nos levem!